Boa noite, Pivete. Pensando nos 100 minutos da partida, que ponto você destaca como positivo e pretende manter ao longo das rodadas? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. Eu acredito que 80%, 90% do tempo de jogo a gente controlou muito bem. Sabíamos que enfrentaríamos um adversário muito qualificado, principalmente do ponto de vista individual. Na minha visão, na maior parte do tempo, a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes do Goiás, que é essa bola longa diretamente do Tadeu, a velocidade dos extremos, a boa capacidade de pivô, a qualidade do meio de campo deles, a gente conseguiu neutralizar bem e criamos algumas boas oportunidades. Fizemos o primeiro gol, né? E na minha visão, o jogo estava controlado, tivemos ali uma outra grande chance num contra-ataque 3-2, para fazer o 2-0 e assim ter mais condições, né, de lutar pela vitória até o final. Infelizmente perdemos a chance. Normalmente a nossa equipe, depois que a gente faz as trocas, ela eleva o nível de rendimento. Hoje as trocas não funcionaram, a responsabilidade é minha, sou eu quem faço as trocas, mas a gente procurou ser o mais coerente possível com aquilo que a gente observou na semana, né? Alguns jogadores a gente sabe que treinaram muito melhor do que entraram dentro do jogo. Isso fez com que a gente, em 2 momentos ali de distração, tomássemos o gol. Depois, o jogo ali, depois dos 35, 40 minutos, a gente sabe como é que é o futebol. Às vezes, um momento de distração define o resultado da partida. E hoje nós tivemos 2 momentos, né, um cruzamento, que a gente insiste muito no nosso posicionamento dentro da área, de fazer ali uma estrutura 3 jogadores mais 2, faltou um jogador no segundo pau, né? A nossa volta é extremamente lenta para proteger o segundo pau, e depois o gol que eles fizeram ali praticamente da intermediária, né? Um gol de muito longe, a gente acabou tomando, o Caito finalizou com a perna não dominante, com a perna esquerda, e mesmo assim a gente não conseguiu defender. Mas agora é a gente analisar bem, ter a cabeça fria, porque, na minha opinião, 80%, 90% do jogo nós tivemos um rendimento muito bom, né? Infelizmente não saímos daqui com um resultado positivo, mas é exaltar aquilo que a gente fez de bom, né? E ajustar o mais rápido possível aquilo que fez a gente não ter saído daqui com a vitória. Pivete, foi só a 3ª derrota do Operário na temporada, mas as 3 aconteceram jogando em casa. E eu queria que tu falasse também sobre as substituições. A entrada do Cleiton Pego, que teve aquele lance com o Alano ali, que podia ter passado para o Alano, que estava sozinho, e acabou decidindo chutar. Alano saiu brabo. E as substituições que estava programado, as 2 substituições que estavam programadas sair outros jogadores e acabaram outros saindo no lugar. Desculpa, eu não entendi a segunda parte. É que na substituição era para ter saído o Rodrigo Rodrigues e acabou saindo o Alano. Era o que estava previsto, pelo menos, que inclusive nos foi comunicado pela federação, pela CBF, que é nos comunicado. E aí depois era para ter saído o Bosquilha e daí teve uma alteração para sair, de fato, o Rodrigo Rodrigues. Desculpa, não sei com quem que você pegou a informação, mas isso não procede, né? E a gente fez as substituições ali no final do jogo, até pelo desgaste físico, né? O Rodrigo pediu para sair, né? O Bosquilha também era um jogador que a gente estava bem atento, porque veio de um desconforto muscular, ficou de fora do jogo contra o Criciúma, mas aí o Rodrigo pediu para sair, ficou extenuado e a gente fez a opção pela troca, algo normal. A gente não planeja a troca, obviamente que a gente tem o nosso plano de jogo, mas também tem o aqui e o agora. Os jogadores, se estão extenuados pedindo para sair, a gente não vai deixar quem está mais cansado dentro de campo, né? Em relação ao Cleiton, é um trabalho que a gente vem fazendo, né, para tentar resgatar o jogador. Ele não começou bem a temporada de 2025, mas depois ele conseguiu ter bons rendimentos na primeira fase do Campeonato Paranaense. Haja visto o jogo que nós fizemos aqui contra o Cascavel, que ele fez uma assistência, conseguiu fazer um gol, depois oscilou novamente o rendimento, estava com desconforto na região anterior da coxa, a gente respeitou o tempo de recuperação e ele fez uma boa semana de treinamento. E os extremos que a gente tinha à disposição, o Marcos Paulo chegou agora e vai precisar de ritmo, né? Principalmente de condicionamento físico em treinamento, porque é um jogador que não joga há mais de um mês.
O Ronald também não jogava desde o dia 5 de fevereiro e sofreu bastante em relação ao condicionamento na entrada contra o Criciúma. E a gente teve ali a opção pelo Cleiton, que fez uma boa semana. Poderia ter contribuído para definir a partida, na minha opinião, nesse lance que você bem citou. Era uma situação clara, um contra-ataque 3 contra 2. O Alano ia sair cara a cara, a gente não sabe, não controla se o Alano iria fazer realmente o gol ou não, mas era um lance claro de gol, né, e que contribuiria muito para a gente sustentar o resultado de vitória. Agora é ter a cabeça no lugar, a gente não desiste de nenhum jogador, sabemos da pressão que se tem, mas nós aqui somos profissionais, temos que absorver a pressão da melhor maneira, saber ouvir as críticas, fazer as nossas reflexões para continuar a evolução. Isso tanto da minha parte como também dos jogadores, né? Em relação à entrada no meio de campo, o Zuluaga entrou muito bem contra o Criciúma, acho que ele também fez uma boa entrada agora contra o Goiás. O Pedro Lucas precisa oferecer mais intensidade ali no corredor direito, precisa demonstrar em campo aquilo que ele faz em treinamento. Então, a gente tem a questão das reflexões e somos o mais verdadeiro, claro possível para a gente poder buscar sempre evolução. E os jogadores sabem o que tem que fazer. Repito, a responsabilidade é minha, porque sou eu que defino as substituições, mas aqueles que, de repente, começam no banco de reserva precisam estar muito bem preparados para render da melhor maneira. O Elias fez muita falta, né? Era um dos nossos principais jogadores nesse começo de temporada, em 2025. Infelizmente teve dengue, né? E não pôde estar nos ajudando na noite de hoje, mas agora é dar força para o Thales. A gente sabe ali que poderíamos ter tido uma ação melhor nos gols que nós sofremos por parte do goleiro, mas agora é corrigir o que tem para corrigir, oferecer muita força para os jogadores, para que a gente possa mobilizar o nosso elenco da melhor maneira para fazer um grande jogo contra o Avaí na próxima quarta-feira. Boa noite, Pivete, aqui. Eu queria que você falasse do lance do gol, porque o Operário tem, por característica, né, chegar com a bola dominada, enfim, e hoje usou muitas vezes da bola longa. E essa bola longa acabou dando certo, né, no lançamento do Alan Godoy, e o Rodrigo Rodrigues acabou finalizando. Queria que você falasse dessas situações. E você acabou citando há pouco também os novos contratados na quarta-feira lá em Florianópolis. Alguns deles já poderão estar relacionados à disposição sua. Em relação ao gol, a gente procura equilibrar bem a fase ofensiva, tanto nesse jogo curto, né, o jogo de pé em pé, mas também com ataques ao espaço e, de repente, ter a oportunidade de lançamentos mais diretos, né? Estrategicamente, a gente sabia que a característica do Goiás era jogar com uma linha alta, às vezes com uma linha de 4, às vezes com uma linha de 5, com o Marcão entrando entre os dois zagueiros, e a gente sabia que não era uma equipe que pressionava tanto a bola. E ali o Godoy estava com a bola descoberta, né, sem pressão, e ele conseguiu identificar o movimento do Rodrigo no espaço e fez um passe primoroso ali, uma assistência de trás do meio de campo, e o Rodrigo conseguiu definir da melhor maneira. Um gol que a gente estudou as características do Goiás e acabou dando certo. Trabalhamos ao longo da semana, tanto esse recurso da entrada de pé em pé, com o jogo mais circulado, mas também esse ataque nas costas da linha defensiva do adversário. Em relação aos reforços, nós faremos um treino amanhã, né, para oferecer e contribuir com a melhor aquisição de condicionamento por parte deles. Aí teremos mais um treino aqui na segunda-feira para a gente tomar a melhor decisão, definir os melhores jogadores para convocar dentre ali os 23, para servir o Operário da melhor maneira e recuperar fora de casa os pontos que perdemos dentro de casa. A gente já sabe que não vai ser tarefa fácil, é outra grande equipe tradicional do futebol brasileiro, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para poder fazer um grande jogo em Florianópolis na quarta-feira. Boa noite, Bruno Pivete. A gente tem visto alguns jogos do Operário, na realidade todos, né? Nós acompanhamos todos os jogos, e talvez seja esse jogo em que o Operário menos cedeu oportunidades ao adversário. Se a gente for pegar aí, oportunidades claras, defesas do goleiro, foi o jogo em que menos o adversário teve chances contra o Operário. E, infelizmente, em 2 bolas isoladas, o Goiás foi lá e virou o jogo em que o Operário teve boa parte do controle da partida.
Numa Série B que vai ser muito equilibrada, e isso tem sido demonstrado nos resultados mínimos, empates, jogos em que um gol faz a diferença, você acha que esse tipo de jogo em que o Operário consegue diminuir as ações do adversário vai ser a tônica para que a equipe possa chegar naquilo que você acha que é o 100% do time? E só um outro adendo, como que também você pretende fazer com que esse ataque das ações que o Operário cria converta mais oportunidades para matar os jogos, Pivete? Obrigado pela pergunta, eu concordo contigo, né? Nós dominamos ali o jogo e a hora que você vai ver a questão numérica, a gente foi superior na maior parte das métricas, dos critérios, né? Agora, futebol, às vezes momentos de distração contribuem para definir o resultado da partida, né? E hoje, em 2 momentos de distração, tomamos 2 gols e saímos aqui com a derrota, um gosto muito amargo, até pelo que a equipe produziu, né? Às vezes a gente perde alguns jogos que o adversário foi muito superior e a gente sai ali consternado, mas ao mesmo tempo ciente que a gente precisa melhorar muito para poder buscar um resultado melhor. Na noite de hoje não foi isso que aconteceu, a gente conseguiu controlar bem, acredito que essa já seja uma identidade da equipe, né? Para vocês que acompanham todos os jogos, eu acho que fica até mais fácil de essa percepção. E nós vamos procurar nos impor sempre, né, em todos os momentos do jogo, para aumentar a nossa chance de vitória, a nossa chance de êxito, porque, como você bem mencionou, a Série B é um campeonato muito equilibrado, em que a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque, às vezes, um momento de distração, as equipes adversárias têm jogadores de qualidade que, às vezes, numa ação individual de um jogador, consegue definir o resultado da partida. Então, nós precisamos ter mais atenção, levamos isso de lição em relação ao jogo que vem, né, do Avaí, mas também temos pontos a exaltar para poder mobilizar o grupo da melhor maneira possível, para que a gente tenha as melhores condições de fazer um grande jogo lá quarta-feira em Florianópolis.